Você já se encontrou em uma situação onde parecia impossível optar por uma decisão ou outra, ou pior, ter que escolher entre várias decisões, onde só poderia permanecer uma? Se você está passando por isso nesse exato momento ou já passou, fique nesse vídeo porque eu vou mostrar a você como o discernimento é o segredo para solucionar esse e outros problemas na sua vida. Para a gente começar a falar de discernimento, é importante a gente saber o que é, e eu vou mostrar para você por diferentes visões. Primeiro, pelo dicionário. De acordo com o dicionário, discernimento é você compreender uma experiência ou uma situação e depois de compreender, tirar daquela experiência o que é certo e o que é errado. Você analisar o certo e o errado para poder raciocinar e tomar assim a sua decisão com base nas informações obtidas. Então, basicamente, ele está mostrando para você que discernimento é revelar o que de fato está em jogo, o que você ganha e o que você perde entre cada decisão ou cada experiência que você vai ter que passar na sua vida. O discernimento, de acordo com o dicionário, é basicamente isso, já resumindo, já implementando as minhas palavras. Micael, para você, o que é discernimento? Para mim, discernimento é nada mais do que revelar as verdadeiras intenções que estão ocultas em cada experiência. É revelar o que de fato importa ali. O que é que está mais profundo. Se é para tomar uma decisão, o que eu ganho, o que eu perco, essa é a primeira base, a base mais simples, traduzindo para vocês, mas o que mais interfere na minha vida? O que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder, o que está associado a isso que eu não estou enxergando, o que essa decisão vai impactar no meu ciclo social, no meu ciclo de princípios e valores, o que essa decisão vai impactar em quem eu sou. Então, discernimento para mim é revelar as verdadeiras intenções. Quando eu decido tomar uma decisão, o que é que essa decisão vai impactar na minha vida, como ela vai afetar, como ela vai se mostrar futuramente, quais frutos ela vai dar. Então, para mim, discernimento é revelar as verdadeiras intenções de cada coisa. Eu quero citar aqui Provérbios 24:3, que diz: com sabedoria se constrói uma casa, mas com discernimento ela se consolida. Então, com a sabedoria, você pensando antes de agir, você colocando em prática o conhecimento que você já tem, buscando conselhos de coisas que você ainda não aprendeu e fortificando a sua base, você vai construir a sua casa, tá? Você vai construir a sua prosperidade, você vai construir a sua imagem, você vai construir o que você deseja construir. Então, se constrói como? Com sabedoria. Mas para você manter aquilo que você já construiu, você precisa ter discernimento. Vou dar um exemplo aqui com base no que eu trabalho, que é a área financeira, porque fica mais fácil, que está no meu dia a dia. Digamos que o sonho de aposentadoria de muitas pessoas, digamos que você queira se aposentar com 10 mil reais por mês, 8 mil reais por mês de rendimentos da renda fixa. Então você deixa lá no seu banco parado 1 milhão de reais que você construiu ao longo de toda a jornada da sua vida, poupando, economizando, renunciando a algumas coisas, abrindo mão de outras, deixando de ter momentos de prazeres, de saídas que talvez gastaria muito com coisas luxuosas, para poupar e investir para o seu futuro. Então você usou a sabedoria, entendeu o que realmente importa para você e agir de acordo com isso. Você foi uma pessoa sábia. Mas depois que você construiu esses 1 milhão de reais e que agora no seu banco parado, na renda fixa, vai render 10 mil reais por mês, você, ao invés de se contentar com esses 10 mil reais que vai render para você por todos os meses durante até os últimos dias da sua vida, que você planejou na sua juventude e planejou há muitos anos atrás, quando você tem esse momento de sossegar, você pega esse 1 milhão que foi construído ao longo de toda a sua vida, sem discernimento, você destrói, porque você começa a tomar decisões sem ter a consciência do que está em jogo. Você começa a comprar carros que você não pode, ou carros que você até pode, mas que vai afetar a sua segurança financeira e vai interferir no sonho que você teve quando você era um adulto, um jovem, não importa a idade, mas quando você estava na fase de construção, na fase de aplicar a sabedoria. Então, se você construir algo e não ter discernimento para saber o que eu ganho, o que eu perco, depois que você já construiu, você provavelmente vai destruir a coisa que você construiu. Pode ser casa, pode ser um relacionamento, pode ser o quê? Prosperidade financeira. Porque muitos relacionamentos se destroem depois de muito tempo.
A pessoa usa toda a sabedoria, ela pensa em cada detalhe que vai interferir no relacionamento e como agradar a pessoa. Pensa no que ela gosta, no que ela pensa em como a fazer feliz, em como agradar, em como fazer ela achar que você se importa. E depois disso tudo, depois que você conquista, depois que você constrói, você passa a viver sem discernimento. Cada decisão que você faz, você acaba ferindo essa pessoa. Se você vai falar com essa pessoa num dia difícil na sua vida, você pega e desconta toda a sua raiva nela. Você não discerne, você não usa o discernimento para saber o que de fato está em jogo. O que aquela atitude vai causar na vida daquela pessoa que você, com sabedoria, com esforço e com dedicação, usou tanto tempo para conquistar. Então, se você conquistar algo sem discernimento, você acaba perdendo ao longo do tempo. Até rimou. Eu gosto dessas línguas, eu acho massa pra caramba. Esse é o meu jeito de falar descontraídamente. Então, eu deixei até anotado aqui para não esquecer, tá? Eu tenho um esboço, mas eu não fico lendo o tempo todo, mas eu deixei porque aqui é importante. 3 perguntas para você se fazer em cada decisão que você for tomar. Quais são as perguntas? Essa decisão interfere em algo que eu já construí? Vai contra o que eu acredito? Porque se for contra o que você acredita, você vai tomar a decisão e no momento pode ser prazeroso. Mas depois vai ficar uma angústia e um vazio gigantesco no seu coração, porque você está indo contra a sua identidade. É como se você fosse um impostor dentro de você mesmo. Como se você estivesse se ferindo. Tá? Se você toma uma decisão que não vai com base no que você acredita, você se torna um impostor para você mesmo. Você não está agindo de acordo com seus princípios e valores. Me exponha a algo que eu não gostaria de passar. Se tem uma coisa que a experiência nos traz, é base de dados para saber o que a gente gosta e o que não gosta. Se você constrói uma relação social, uma prosperidade financeira, um relacionamento, até um corpo de academia, tá? Você tem que ter discernimento para saber o que você come que vai lhe fazer bem e o que você come que vai lhe fazer mal num relacionamento. O que você faz que lhe aproxima do amor da sua esposa e o que você faz ou deixa de fazer que lhe afasta, que agrada e que desagrada. Então, o discernimento é justamente para isso. Você traz a consciência do que você ganha e do que você perde com cada decisão que você vai tomar. E tem decisões que você não quer fazer, mas porque você sabe que é o certo, o discernimento ele traz e expõe o certo e o errado, você começa a agir, mesmo sem vontade, e acaba consolidando aquilo que você já construiu ou conquistou. Outra pergunta: o que está em jogo? Essa decisão vai me expor à ruína? Não vai. Eu vou perder tudo. O que de fato importa para você? Você tem que definir antes. Tá, e agora essa decisão? O que está em jogo? Está em jogo algo que importa muito para mim? Tá tendo uma construção aqui na minha casa. Na minha casa não, do lado da minha casa, e a Maquita ligou. Mas é isso, né? Acontece. A Maquita parou. E eu queria citar um texto para explicar para você como adquirir discernimento com base na Bíblia. Provérbios 2 a 11. Vale a pena ler tudo, tá, pessoal? Porque é muito importante. A palavra é um guia. Então, se eu ficar falando tudo e não falar da palavra de Deus, não adianta nada. Porque eu aprendo tudo com a palavra de Deus. Então, se eu falar e não citar a palavra, o vídeo foi em vão. Porque a minha fonte de aprendizado e onde eu ganho sabedoria é com a palavra de Deus. Onde eu adquiro discernimento, já dando spoiler, é com a palavra de Deus. Então vamos citar aqui Provérbios 2 a 11. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar seu coração para o discernimento, então você precisa inclinar, você precisa direcionar os seus desejos, você precisa considerar o discernimento. Quando você for tomar uma decisão, você precisa pensar antes de agir, que você vai pensar com base no discernimento. O que Jesus faria, com base nos princípios, com base no que você acredita. Detalhando mesmo, porque isso é de extrema importância. Tá? Hoje nós estamos acostumados a vídeos extremamente curtos e não é a minha intenção aqui. Eu quero que quem realmente quer aprender, quem realmente quer entender, quem quer crescer com sabedoria, participe e de fato aprenda e se desenvolva. Tá? Quem fica viciado em vídeo curto não é a pessoa que quer progredir e conquistar nada na vida. Porque as coisas que demoram, as coisas que exigem esforço são as coisas que realmente valem a pena. Se é curto, talvez não vale a pena e não tem propósito nisso. Então você precisa inclinar o seu coração.
para aquilo. Você precisa direcionar os seus pensamentos para aquilo, tá? Continuando. Se clamar por entendimento, ou seja, pedir, tá? Sair pedindo, me explique isso, me explique aquilo. Começar a fazer perguntas. E por discernimento, gritar bem alto, ai, eu quero discernimento. Não é para você gritar de fato, mas é como se fosse, é uma analogia, tá? Como alguém que grita, pelo amor de Deus, ou seja, você está desesperado por aquilo. Em tudo você coloca uma exclamação em busca do discernimento. Se procurar sabedoria como quem procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, mano, olha a chave. Se você colocar sabedoria como quem busca tesouro escondido, ou prata ou ouro, aquelas pessoas que ficam a vida toda em busca daquele tesouro, em busca daquele dinheiro, daquela quantia que é só número, que é só um tesouro. Então, se você fizer isso, colocar em sua vida o coração inclinado para essa busca, por esse discernimento, eu, principalmente, amo aprender, crescer, me desenvolver e ganhar sabedoria. Mano, eu sou apaixonado por isso, eu estudo todos os dias. Cara, eu estudo a palavra, eu estudo livros, eu estudo a faculdade. Mano, é muita coisa. E se o dia que eu não estudar, parece que eu não fiz nada, parece que é um vazio. Então, você precisa ter esse direcionamento, direcionar o seu coração, os seus desejos para o discernimento. Tá? Ou seja, você precisa demonstrar que de fato valoriza o discernimento. Você valoriza o discernimento? Você deseja, você precisa dele? Você tem noção do como ter discernimento ou não interferiria em todas as suas recompensas e frustrações de sua vida? Se você age com discernimento, recompensa. Se você não age, frustração. Você tem noção disso? Você precisa disso? A palavra manda você fazer isso. Então, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Não, vocês não estão entendendo, não. Meu Deus, vocês vão aprender e conhecer as lições de Deus. As lições que Deus tem para ensinar para a humanidade. Quando você fizer isso, voltar seu coração para Ele, temer a Ele, que é respeitar nada mais, nada menos do que as leis e princípios de Deus, você vai começar a aprender o que Deus deixou para ensinar para você. E você vai começar a se destacar em sabedoria e em entendimento. Nada mais, nada menos que isso. Aprender as lições de Deus. Parece pouco? Para mim é extraordinariamente perfeito. Continuando. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, como ganhar discernimento? Palavra de Deus. Você precisa conhecer o bem e o mal. Então, as pessoas acham que a Bíblia quer alienar. As religiões querem alienar. E tem muita religião que quer alienar. Hoje é difícil você achar uma religião que não quer alienar. Só que a própria Bíblia manda você a examinar para ganhar discernimento. Para você exercitar seus pensamentos, para você decidir o que é certo e o que é errado. Então esse conceito de que Deus, ou que a Bíblia, que a palavra quer alienar você é fake, porque a própria palavra manda você discernir, você mesmo gerar consciência do que é o certo, do que é o errado. É para você estudar, ter a clareza do que é certo e o que é errado, e todas as vezes que for decidir algo, decidir com base no que é o certo, no que é errado, com base no seu entendimento, no seu conhecimento que você adquiriu da palavra. Então ela não manda você ficar alienado e acreditar em tudo que você ouve. A palavra manda você aprender e discernir em cada situação de sua vida. Então vamos quebrar essa coisa de que a palavra de Deus quer que você fique alienado, que Deus não quer que você pense por sua cabeça própria, porque aqui ele está dizendo, aqui ele está falando que você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Ele está mandando você examinar, é você ir atrás, é você procurar saber. Procurar saber, não é para você ficar alienado no que lhe dizem, não, para você ir atrás. E aqui tem um exemplo muito claro de discernimento. Não, esse aqui você vai entender de fato. Quem aqui nunca viu uma situação em que um rapaz se apaixona por uma mulher casada e ele começa a se relacionar com essa mulher casada? E ao longo do tempo vai se relacionando e acha que nada vai acontecer, até que esse cara, o marido da mulher,
descobre que o outro está se relacionando. E o outro cara, que era o marido, que está sendo traído, decide, por conta dos ciúmes e fica irado, a matar o cara que estava traindo ele com a mulher. Quem nunca ouviu uma história dessa? Já ouviu? Pelo discernimento, se antes desse cara tomar a decisão, rapaz, essa mulher é casada, eu não deveria, não seria moralmente, espiritualmente, princípio, nada, totalmente errado, não seria correto. Devo fazer isso ou não? A resposta de cara é não. Então, a pessoa que usa o discernimento sabe que não deveria. Mas a pessoa insensata, que não coloca o que está em risco, o que eu ganho, o que eu perco, o que está em jogo, se isso vai interferir no que eu acredito, ou se pode até me matar, ela vai lá, ignora todos esses sinais e se deita e começa a se relacionar sexualmente com essa mulher que já é casada. É discernimento ou não? O cara vai morrer ou não? Muitas das vezes morre, muitas das vezes é perseguido, muitas das vezes é lixado, muitas das vezes é xingado. Mano, a vida daquela pessoa vira um inferno. Mas a própria palavra está dizendo que isso iria acontecer. Provérbios 6:24. Não deseje em seu coração a mulher adúltera, mulher casada que se deita com outro homem, tá? Que não é o marido. Por quê? Por que não posso? Faça essas perguntas você mesmo. Pode alguém andar sobre as brasas de fogo e não se queimar? Se você andar no fogo, o seu pé vai se queimar? Lógico. Então não pode, né? Assim acontece com quem se deita com a mulher dos outros. Você vai se queimar, você vai ter danos. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Então tá claro, quem deitar com a mulher do outro terá castigo. Ninguém ficará sem, a palavra está dizendo isso. O homem que comete adultério, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará. Por que isso vai acontecer? A Bíblia também explica, faça essas perguntas. O ciúmes desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Rapaz, e se eu oferecer alguma coisa para ele? Porque, tipo assim, eu tenho muito dinheiro. E, caramba, eu errei, mano, meu Deus, eu peguei a mulher dele, mas, caramba, eu tenho muito dinheiro, bens, carro, tudo. Se eu oferecer, será que ele deixa para mim em troca desses bens? Olha o que a palavra vai dizer. Olha, repare que coisa interessante. O marido não terá misericórdia quando se vingar, porque o ciúmes desperta a fúria do marido. Não aceitaria nenhuma compensação. Nada que você fizer vai compensar o que você fez. Nada que você der a ele vai compensar o que você fez. Nenhum presente o acalmará. Então, o seu dinheiro não vai valer de nada. Ele só vai descansar quando fizer uma desgraça na sua vida. Então, olha a importância do discernimento. Cara, então hoje eu vim falar aqui de discernimento e mostrar para você o como é importante e negligenciado hoje em dia ler a palavra de Deus, porque ela mostra, foi escrita há mais de 2000 anos, em várias épocas diferentes, mas ela mostra atualmente assuntos que hoje são comuns, escritos antigamente, passo a passo do que você faz, do que você não faz, e se você fizer ou se não fizer, o que você vai ganhar e receber por isso. Então a Bíblia Sagrada é uma grande fonte de discernimento e sabedoria. Provérbios, coma com cuscuz. Para quem é nordestino, esse aqui serve como qualquer frase. Provérbios, leia, releia. Todo mês leia Provérbios de novo. Bote numa parte do seu devocional, leia um capítulo de Provérbios. E quando você estiver lendo o provérbio, tente encaixar aquele provérbio em uma situação do dia a dia. O homem tolo é isso porque é isso. Então você tenta imaginar um homem tolo praticando aquela ação que a Bíblia falou e a consequência que ela disse. E você vai ver que no seu dia a dia você conhece alguém assim, na maioria das vezes. Então a palavra de Deus é uma fonte de extrema riqueza em sabedoria e discernimento. Você precisa examinar dia e noite. Não negligencie aprender a palavra de Deus. Você percebe como a sua vida é transformada em todos os pontos. Até se você quiser aprender sobre dinheiro, a Bíblia diz. As pessoas acham que a Bíblia é uma coisa chata, mas ela diz o futuro, ela diz o passado, ela diz o presente. Ela te conta histórias. Ela te fala de coisas engraçadas também. Ela te ensina sobre dinheiro, ensina sobre relacionamentos, ensina sobre construir seus negócios. Você só não sabe como procurar. Você só não sabe gesticular o seu pensamento.
Você só não sabe pensar por você próprio. Você vive de acordo com a manada. Sabe? Você vive de acordo com a manada. Você vai lá, o que todo mundo fala, você faz. Se pastor tal falar, você vai lá e faz. Você não vai na Bíblia examinar se aquilo está na palavra mesmo. Sacou? Então, meu irmão, comece a pensar por conta própria. Comece a ir atrás das respostas. Aonde? Na palavra. Muitas coisas que as religiões defendem não estão na palavra. Em todas as religiões. E você vai estudar a palavra e praticar o que está escrito na palavra. Porque você vai ter discernimento, você vai ter conhecimento, você vai ter sabedoria. Você vai estar pedindo a Deus e examinando a palavra. Porque se você pedir e não fizer nada para receber, você não vai receber. Porque quem quer receber, prepara o campo. Quem está pedindo chuva, prepara o campo para receber chuva. Não pede chuva e deixa o campo de qualquer jeito. Porque então você não quer receber, você não está acreditando que vai receber. Cadê a fé? Para finalizar, Salmo 119, 129 e 130. Tá? Capítulo 119, versículos 129 e 130. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhe obedeço. Ou seja, tudo que o Senhor fez é bom. E por isso eu estou vendo, é inteligente te obedecer. Porque eu sei onde eu vou chegar, porque a tua palavra já me deixa claro. É isso que quer dizer, tá? A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então, quando você entende a palavra de Deus e tem o entendimento do que ela quer dizer e quer passar para você, vou até me aproximar de você. Você que é experiente, eu que sou experiente, nós estamos em constante desenvolvimento. Você se torna sábio e ganha discernimento. A palavra, ela te ilumina. Esse foi mais um vídeo, tá? Foi um vídeo mais longo, mas vai ser nessa pegada mesmo. Quem quer assistir, assiste. Quem quer se desenvolver, se desenvolve. Menos vídeos na semana, com um tempo maior, com uma qualidade maior, com um assunto mais específico e que molda você e que juntos nos torna uma pessoa mais sábia, melhor e mais feliz. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo. É nóis!